Olá, pessoal. Devido ao Setembro Amarelo, minhas irmãs e eu tivemos a ideia de compartilhar com vocês a nossa história. Nós perdemos o nosso pai. Nosso pai tirou a própria vida. E para aproveitar, né, que a gente está falando de saúde mental em setembro, estamos aqui compartilhando a nossa história com vocês. E a gente espera que possa aí alcançar muitas pessoas e famílias que estejam passando pela situação que a gente passou, pela mesma vivência, né, que nós tivemos. E para ajudar a gente nesse bate-papo, nós convidamos a doutora Gabriela, psiquiatra, que é especialista nesse assunto e é psiquiatra minha e das minhas irmãs. E amiga. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você que está no universo, né, e que tem lugar de fala como doutora, psiquiatra. E está sendo muito importante também sua presença, porque a gente vai compartilhar a nossa experiência, né? E você com uma visão psiquiátrica também, né? E que é tão importante no mês de prevenção ao suicídio. Então, é super importante aqui. Obrigada por ter aceito e por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu fiquei super honrada pelo convite e muito feliz também com a iniciativa de vocês. E confesso que, particularmente, a história de vocês faz parte também da minha história, porque foi o primeiro contato, talvez, que eu tenha tido com o suicídio de alguém que seja próximo. E eu vi, depois estudando ao longo desse tempo, o quanto que mudou a minha ideia, assim. E aí eu imagino que aquela percepção que eu tive na época, talvez seja a percepção da maioria das pessoas, e que hoje, através do estudo, e aí por isso que eu acredito que não tem outro jeito de prevenir, senão falando sobre isso, orientando as pessoas, eu pude ver o quanto que está atrelado a um sofrimento mental, a uma doença. É claro que não todos, mas a maioria dos casos está associado a adoecimento psíquico. E eu acho que quando vocês falam sobre a experiência de vocês, isso ajuda a quebrar um pouco do tabu, porque a gente pode intervir nas duas fases, tanto na parte de prevenção quanto pós-venção, que é isso da gente escutar como é que foi para cada uma de vocês, tudo que vocês passaram. Eu acho que, como a Gabriela disse, eu acho que é importante também a gente mencionar que a gente conhece a Gabriela desde a nossa infância, né? Que as nossas mães são amigas, Há sempre muitos foram, anos. Há muitos anos. Antes de nós estarmos aqui, né? Elas já eram amigas. Então, a Gabi, agora nossa doutora, né, que ela atende a gente, Sim. né, então ela sabe da nossa história desde o princípio, né. Até na consulta a gente não precisou dar muitos detalhes, porque ela já sabe, crescemos aí juntas, a gente ia pra igreja, antes da igreja a gente brincava, depois da igreja. Exato. E eu me lembro que quando a minha mãe me contou a notícia, meu primeiro pensamento foi: e agora, assim, sabe? Como é que as meninas vão ficar? Exato. E eu acho que é uma oportunidade para vocês contarem, assim, o que cada uma experimentou. Porque é uma angústia dos sobreviventes. Será que eles... Sim. Será que a pessoa não pensou em mim? Uhum. E foi o que eu pensei na época. E hoje eu entendo de uma forma diferente, mas eu queria ouvir de vocês, assim. Eu me lembro que você estava fora do país. Estava fora do Brasil. Eu não morava aqui no Brasil na época, eu morava na Ásia, lá, literalmente do outro lado do mundo. E eu sabia, claro, meu pai fazia tratamento. E aí, voltando, assim, naquela época, 17 anos atrás, meu pai faleceu em 2008, em outubro de 2008. Naquela época, a gente não se falava abertamente, né, do suicídio, depressão. Então, era um tabu muito grande. Eu lembro que meu pai ia nas consultas meio que às escondidas, assim, sabe? Pela vergonha, sabe? Então, o julgamento das pessoas. E
E aí, quando eu sabia que meu pai fazia tratamento, ele tomava remédio, às vezes ele que controlava a medicação dele, tomava metade, isso é extremamente errado, né? Você tem que seguir o que o profissional, que o médico, o psiquiatra tá te passando. Mas aí, quando eu recebi a notícia, eu morava em Singapura na época, mas eu não recebi a notícia de que ele tinha falecido, que ele tinha tirado a própria vida. A forma que a minha mãe contou foi que ele tinha sofrido um acidente e que ele estava na UTI. Então, ela ficou preocupada, eu acho, comigo, né? Como eu ia voltar, uma viagem muito longa, e eu agradeço a minha mãe por ter feito isso, porque, assim, eu não ia ter condições de voltar se ela tivesse me falado a verdade. É uma viagem aí de 20 e poucas horas. Você faz conexões, enfim. Então, eu vim a viagem toda na esperança do meu pai estar vivo, né? Assim, dele ficar bem, vim orando. Eu acreditei nessa história que a minha mãe me contou, porque quem conheceu meu pai, sabe, ele era piloto por hobby. Então, ele corria de Fórmula 200. E ele gostava muito de velocidade. Inclusive, era super fã do Ayrton Senna. Temos aqui um livro do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna era assim, o ídolo dele. Então, eu acreditei nessa história, porque fazia total sentido. Ele sempre corria muito. Eu lembro que todo mundo ficou preocupado, né? Minha mãe e tudo mais. Nas redes sociais, eu não lembro qual que era a rede social era na Orkut. época. Era Orkut das pessoas na falarem época. alguma coisa. Eu sei que a gente bloqueou alguma Vocês coisa. entraram, as primas ajudaram, elas entraram. Você não vê. Pra eu não entrar nas redes sociais. Porque alguém ia mandar alguma mensagem, falar alguma coisa. Sinto muito. E aí elas não sei como elas conseguiram entrar no meu Orkut. Só que, gente, eu tava tão preocupada com meu pai que todo momento que eu parava para fazer conexão da minha viagem, eu ligava para minha mãe. Eu nem entrei em rede social, porque eu estava tão naquilo, tão preocupada. E aí eu ligava para minha mãe, e a minha mãe estava no velório do meu pai. E eu, mãe, como meu pai está? Minha filha, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E minha mãe no velório. E aí, quando você chegou, como foi? Aí, quando eu cheguei, tinha minha família toda, materna, paterna, no aeroporto, aquela multidão de gente no desembarque. Só que mesmo assim, imagina, a gente acha que os nossos pais, né, são imortais, que nunca vai acontecer nada com eles. Então, jamais não passava pela minha cabeça. E aí, o momento que eu fiquei sabendo foi lá no estacionamento do aeroporto, que eu perguntei, né, como meu pai está. E aí, a minha mãe não conseguiu responder, a Franciele também não. A Franciele estava abraçada com a minha mãe. Não, então, ninguém falou nada. Eu não me recordo muito. Olha. Eu não sei como funciona, assim. Eu sei que algumas partes, por eu ser mais nova de todas e a mais nova da casa, eu acho que as pessoas ficam ocultando a situação para você. Até que acontece, né, o ato suicida. Então, aí você toma aquilo como uma bomba, porque parece que não era muito claro, as pessoas não falavam. Eu vi um movimento, sentimento e tudo mais, mas eu não me recordo muito bem de alguém falar, olha, tá com depressão, teve uma tentativa. Então, não me recordo. Você tinha 16 anos, Eu tinha 16 né? anos quando meu pai faleceu, isso. Eu tinha 19. Então, assim, eu acho que na tentativa de das pessoas me proteger, minhas irmãs, minha mãe, o ato suicida, né, aquela situação toda, né, da morte do meu pai, veio como uma bomba. Mas hoje, pensando assim, eu vi que até para me dar a informação, todo mundo, assim, minha mãe, a Fernanda, né, minha irmã mais velha de todas, que tá por vídeo, todo mundo teve que lidar com a própria dor para poder falar para mais nova, porque assim, eu não sabia realmente da situação com muita clareza, porque realmente não era um assunto que se falava, não era um assunto que se pesquisava.
E aí, e pra mim foi difícil. Então, esse momento que você tá me falando, não me recordo de estar no aeroporto. De estar abraçada com a minha mãe, nunca. E aí tipo, Eu estava lá. E aí quem respondeu, minha mãe pediu pro meu tio Adailto, que é como um pai, assim, pra gente. Ela pediu pra ele responder. Ele respondeu, ele falou assim, olha, infelizmente, aí parece que eu não escutava mais nada nesse momento. Tipo, parece que o mundo cai, assim. E eu olhava pro lado, via as árvores, eu lembro direitinho, tipo, e agora? E agora? Como é que vai ser? Né? Então, a Fernanda já tinha voltado para Brasília, eu acho, ela fazia... Não, Não, você tava... eu estava lá. Eu estava no treinamento. Chegou, A gente passa por meu um... pai- Hã? Desculpa te interromper. Quando você chegou, o velório já tinha acabado? Já tinha acabado, eu morava em Singapura, eu cheguei quase 2 dias depois. Então ele já tinha sido Já tinha enterrado. Já tinha sido enterrado. Já tinha acontecido o velório e já tinha sido enterrado. E aí, no dia que eu cheguei, me buscaram todo mundo, foi me buscar no aeroporto. Meu tio falou, infelizmente. E aí fomos pra casa, eu só chorava. E aí, chegando em casa, minha mãe, eles foram contando, minhas primas, família. Esse momento eu lembro. Aí veio elas uns foram me amigos contando, seus. meus amigos. E aí eles foram me contando. Em casa, depois ficamos só nós, assim. E aí meu tio contando, minha mãe, eu não lembro muito das meninas, porque elas estavam, né, obviamente, muito abaladas. Minha mãe também, porque minha mãe, também, além de ter perdido o meu pai, o marido, ela perdeu a mãe dela 3 meses. 3 meses antes. Morte natural, né? Então, assim, foi outro baque pra minha mãe. Então, a minha mãe tava muito... no luto. Tava ainda no luto da avó, enfim. E aí... E Mana, virtual. O que era o contexto da sua vida na época, Fernanda? Eu tô achando muito legal, assim, escutar as meninas, porque as memórias, elas são muito distintas, né? Elas se misturam, passado, futuro, e aí quando você está num momento desse, você não consegue ter muito noção do que é realidade, do que não é. A minha avó faleceu, por exemplo, 3 meses depois. 3 meses depois. Foi antes. Eu falei antes. Você falou antes. 3 meses depois. É verdade, 3 meses depois. Minha mãe, As memórias, elas se misturam porque parece que você está num lugar fora da realidade, né? Fora de qualquer realidade que você vivenciava. Então, é engraçado vê-las rolando, né? A Fabiana falou que contaram em casa, não foi. Eu contei para ela no carro que ela estava muito nervosa, ainda achando que meu pai tinha falecido de um acidente de carro, e aí fizeram alguma coisa, ele recebeu socorro, né? Ela muito assim angustiada com o que poderia ter levado à morte dele de um acidente de carro. E aí eu estava no banco da frente, ela no banco de trás com a minha mãe, e aí eu contei para ela. Eu estava. Franciele, eu não lembro se você estava dentro do carro com a gente indo embora, não. Eu sei que meu tio estava dirigindo, eu do lado, minha mãe com a Fabiana no banco. Mas eu lembro, o tio Adailto não falou o que tinha acontecido. Ele falou assim, olha, infelizmente... Aí o meu pai tinha falecido, Engraçado. Aí no carro, como você estava muito nervosa, muito assim, muito angustiada do que poderia, né, do que aconteceu para levar a morte do meu pai. Aí eu te contei. E aí você, nessa hora, você se recolheu, né, se acalmou e tudo mais. Então, foi o que aconteceu foi isso daí. Eu acho que eu era mais velha, então... Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha acabado de fazer 24, tinha um mês que eu tinha feito 24, e aí a minha memória, eu acho que ela é um pouco mais limpa, no sentido de futuro, passado, presente, em relação a isso aí. Mas eu fazia faculdade,
morava em Brasília e recebi a notícia pela minha mãe também. Eu já estava mais muito por dentro, assim, das coisas que estavam acontecendo. No fim de semana que... Meu pai faleceu na segunda-feira. No fim de semana que antecedeu a morte dele, a minha mãe me ligou, me pediu para ir para Goiânia, né? Porque eu morava em Brasília. E aí ela me pediu, numa sexta-feira de manhã, para eu ir embora. Porque aí ela me contou que meu pai estava muito instável, que ele, tipo assim, que um dia ele sumiu e ela não achava ele, e que ela tinha achado uma arma dentro da bolsa dele, assim, que ele carregava pasta, papel, coisas que ele levava para o escritório às vezes. E aí ela me ligou para eu ir para Goiânia, eu fui. Então eu passei o fim de semana com ele e ele, tipo, muito assim, muito deprimido. Ele só comia se eu comesse, se eu colocasse para ele. Ele só saía né, se eu tivesse com ele. Então, assim, ele estava, né, bem mesmo, estava bem complicado. Apesar de medicado, eu acho que ele não teve um diagnóstico assim, né? Ficou tratando como depressão, mas eu acho que ele se enquadrava assim num quadro de depressão naquele momento, mas hoje eu não lembro na época, como eu não morava em Goiânia, eu não lembro de falar em bipolaridade. Mas depois, né? Você quando é filha, eu acho que você não entra assim, tipo assim, ver seu pai como uma pessoa que precisa de ajuda ou tá doente, assim, eu acho que é um pouco difícil. Então foi só depois disso que eu consegui visualizar né, toda a situação como um todo e ver que ele realmente se enquadrava num quadro de bipolaridade que, né, ficava navegando assim, ficava ciclando entre depressão, euforia, e eu via todas essas fases, mas assim, eu acho que ele tinha uma dificuldade muito grande de lidar. A minha família tinha uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Uma aceitação era difícil, assim, porque na época eu acho que a depressão, não sei se era só a minha família, mas talvez para a grande maioria das pessoas ao nosso redor, era visto como se fosse uma fraqueza, né? Como se a pessoa fosse uma pessoa fraca, e não é a realidade, né? Não é a realidade. A pessoa precisa simplesmente de ajuda. Mas depois de passado, tudo que passou, eu consegui ver, né, que era algo muito mais complexo e muito mais multifatorial do que simplesmente uma simples e pura depressão, sabe? Então, eu estava em Brasília, mas fui para Goiânia. Assim, tinha acabado de chegar em Brasília de novo, voltei para Goiânia quando fiquei sabendo que meu pai tinha falecido. Não é engraçado, mas é interessante como quando a gente passa por um período por um trauma, parece que às vezes a memória da gente falha, né? Um trauma, assim, às vezes tem coisas que eu não tenho também muita claridade, às vezes eu não lembro direito de algumas situações. Aí, às vezes, a gente conversa, né? E com a minha mãe, né, disso e tal. E minha mãe também, às vezes, não lembra de algumas situações direito. A gente precisa de uma ou outra, tipo, para dar um refresh, assim, na memória. Sim. E esse é um fenômeno que fica muito claro pra gente a partir do momento que a gente entende que a memória está muito associada ao afeto. Então, quanto mais afeto, quanto mais emoção atrelada àquela vivência, mais aquilo vai ser armazenado. Só que quando essas emoções têm uma valência negativa, assim, foi algo muito pesado, às vezes o mecanismo de defesa é apagar. Então, daí a gente não se lembra, e aí ficam essas lacunas em relação ao todo. E aí a gente vai
refazendo essa memória a partir da história do outro. Que eu não sei se é real, porque eu não sei o quanto que ela pode ser... que ela tem compromisso, assim, com o que a pessoa viveu. Porque ela também passou por aquela situação e não foi poupada do sofrimento que isso envolveu, né? Mas isso é um fenômeno muito conhecido diante de situações que envolvem emoções. Ou seja, Fernanda, você está achando que você está muito clara nos seus pensamentos? Talvez nem tanto, viu? Você estava mesmo em Goiânia? Exato. De uma coisa eu sei, a história é só uma. Exatamente. Ô Fer, mas nesse final de semana que você se lembra, assim, de ter passado com ele, tinha alguma fala sobre suicídio, assim, alguma conversa direta sobre isso? Sobre Minha esse risco? sim. Minha sim. Eu falei com ele, é muito ligada à emoção, né? Então, assim, a minha fala, hoje eu não repetiria. Mas eu falei, pai do céu, o que que você vai fazer? Ou o que você vai fazer? O que você pensou em fazer com essa arma? Eu falei assim, pensa se acontece alguma coisa com você. O que que nós vamos fazer? Ligar para Fabiana lá em Singapura e falar, Fabiana, vem que seu pai morreu? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai. E tipo assim, na minha fala de desespero, hoje eu nunca repetiria isso, mas foi isso que eu falei, assim, foi a primeira coisa que eu conversando com ele. E ele sempre, não, papai não vai fazer nada, não. E sempre na negativa, assim, sabe? Sempre na negativa. Mas hoje eu vejo muito claramente que, assim, dificilmente isso não teria acontecido. Meu pai tinha uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, sabe, de se conectar com a vulnerabilidade dele e se mostrar uma pessoa vulnerável. Então, hoje eu entendo que muito, muito dificilmente, com a pessoa que ele era e com toda a vivência dele mesmo, como ele foi criado, né, na época também, né, a época... Tem todo um Acho que contexto muito, familiar, eu acho né? que muito da criação dos nossos pais foi uma criação tipo assim, você tem que você tem que se virar, né? Se virar no sentido assim, você é homem, que é isso? Cala a boca, para de chorar, É como se né? para o homem fosse uma Eu debilidade, acho, né? Assim, eu uma acho fragilidade. que choro, motivo de fraqueza, tomar remédio, depressão, nem se fala, né? Então, eu acho que esse tipo de criação que muitas pessoas tiveram e tal, é uma criação que, quando a pessoa se vê em situação de dificuldade, que ela não sabe o que fazer, né? Principalmente a pessoa quando ela tem uma família para cuidar, filhos e tudo mais, a pessoa ela fica realmente perdida, né? A própria sorte. Então isso eu acho que é uma coisa assim que, ao meu ver, seria muito difícil, porque isso hoje eu vejo que sempre assim na cabeça dele, tipo, se ele não encontrasse uma saída, era a única coisa que ele poderia fazer, entendeu? Para resolver. Então, eu até me perdi, gente. É uma pergunta, Fernanda. A Gabi falou no assunto como que inseriu esse assunto, né? Se ela falou isso com meu pai. Conversado sobre isso. Mas esse assunto, ele foi dito só depois porque houve uma primeira tentativa, né? Não houve. Mas houve uma carta. Ele sumiu, ele fez uma carta. Não houve uma tentativa em si mesmo, né? Ele deixou uma carta e um dia desapareceu. Tá. Falando que ele ia se matar, mas ele não fez nada. E aí foi aí que a minha mãe me ligou, porque aí ela achou uma arma, não sei o que, ele apareceu em casa de sei lá que horas da noite. E então, assim, não teve uma tentativa, mas teve sim
um anúncio, né? Um pedido de socorro. E olha como é difícil, assim, porque houve esse comportamento, assim, suspeito, vamos colocar do tipo estranho, ele some e deixa a carta. E aí, o que a gente tem de orientação? Vamos abordar isso. Aí a pessoa nega. Sim. O que você faz, sabe? Olha como é que, tipo, não, o pai não vai fazer isso, do tipo, então tá, sabe? E eu acho que é isso que de fato, o comportamento suicida é muito complexo, assim. E se a gente tenta simplificar, tentando encontrar por que a pessoa fez isso, a gente não vai encontrar, sabe? Tem uma história de vida. Uma resposta, Exato. tipo assim... eu já recebi essa pergunta, mas qual foi o motivo? São vários os motivos, né? Exato. Não tem a forma que foi criada. A gente está falando de 17 anos atrás, a gente não tinha esse canal aberto, esse diálogo que a gente tem hoje, né? Inclusive, né, 10 de setembro, que é a campanha, né, da prevenção ao suicídio. A gente fala mais de depressão hoje em dia, então naquela época simplesmente não tinha isso, né? Exato. Então, hoje é mais aberto. Então a pessoa... os familiares também ficam sem saber o que fazer, assim, sem saber como, né? Como lidar. Como ajudar, né? Assim, né? A gente fica meio, né? Eu acho que muita gente também fica culpando aqueles que são mais próximos, né? Dessa pessoa. Então, por que vocês não viram? O que vocês fizeram para tentar evitar isso? E aí você também tá tentando entender aquela situação. E você tá se culpando também, né? Isso, porque tem o que eu poderia ter feito diferente... Eu pensava muito assim, mas por que eu poderia ter vindo de Singapura? Porque, assim, essa parte, que é a parte que na época eu fiquei muito chateada, que não me falaram que tava tudo tão complexo. Porque eu teria vindo. Então, eu queria ter tomado essa decisão de saber que ele não estava bem, que estava péssimo, assim, ele já não estava bem, mas que houve, né, ele deixou uma carta, né, ele de fato tava bem mal, então, assim, não me falaram. Sim, e eu ia fazer essa pergunta, porque ouvindo a Fer falar hoje, eu acho que houve uma ressignificação, assim, desse processo, quando ela disse que hoje eu acho que seria difícil ter tido um outro desfecho, porque eu acho que tem muito isso, assim, da estrutura de personalidade, da história de adoecimento psíquico, das circunstâncias ali, que talvez foi um evento que pode ter colocado ele numa situação de desespero, mas não foi dali que começou, né? Tem toda uma história. E aí eu falei que foi legal ouvi-la, mas que antes disso, até a gente chegar aí, existem vários sentimentos. Eu acho que é uma montanha russa, assim. Um deles é culpa. E daí eu ia perguntar, em algum momento, assim, vocês se sentiram culpadas? Olha, eu acho que eu não me senti culpada, mas eu acho que um sentimento, assim, que eu tive foi de medo, assim, e abandono. Tipo, como que não pensou, né, na gente e tal? Porque até você entender a doença, então você tem esse sentimento. E o meu medo era de talvez acontecer comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa mais reservada do que as minhas irmãs, menos falante que as minhas irmãs. E eu tenho, assim, plena certeza que hoje eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse essa parte da minha história, né? Que aí eu procurei falar mais, procurei outras ferramentas, né? Sim. Talvez eu não estaria aqui, talvez eu estaria na minha casinha, né, hoje, se eu não tivesse passado por isso, porque eu tentei, assim, me expressar mais por conta desse ocorrido. Então, sem sombra de dúvida, eu sou, assim, mudei demais por conta desse ocorrido. Olha só, é um medo que muita gente tem, por ser um fenômeno que a gente sabe que tem uma hereditariedade. Algumas pessoas da família acham que elas estão condenadas a isso, no sentido de, será que então eu também não vou estar nessa posição em algum momento da minha vida? E na verdade não é algo que é um determinante, pelo contrário, é a mesma
verdade para a família de alcoolista. Não é porque eu tenho um pai alcoolista que eu vou ser. Pode ser, inclusive, o contrário. Eu não bebo porque eu tive essa experiência com um pai que bebeu e eu não quero isso para minha vida. Mas há esse receio. Eu acho que é uma armadilha, assim, desse luto no suicídio. O outro, eu acho que é esse que você trouxe, Fabiana. É assim, o que eu poderia ter feito de diferente para evitar esse desfecho? Essa ideia de, e se eu tivesse vindo? E se tivessem me avisado? E olha como é pesado, porque a gente vai se responsabilizando pela vida dessa pessoa, sabe? Como se eu pudesse ter mudado esse desfecho. E é muito injusto, porque agora eu me cobro, depois que eu sei o que aconteceu. Sim. Então eu tô julgando, assim, o passado como uma consciência do presente, mas, sabe, enquanto tá tudo acontecendo é muito pesado. E a gente falou disso aqui. Se hoje ainda existe um preconceito, assim, um estigma, imagina para um homem há 17 anos atrás falar que tava com depressão. Nossa, era um absurdo. Tomar remédio para depressão, Tomar sabe? remédio, fraco. Na época era tido como pessoa fraca, né? Exato. E Fê, você teve algum... Esses sentimentos, assim. Algum sentimento? Não tive culpa. Não, culpa foi um sentimento que nunca tive em relação ao falecimento do meu pai. Foi... A palavra estava na minha cabeça, gente. Eu fiquei, como é que fala, gente? Quando a gente fica estressado, não. Eu fiquei... Ficou irada. Não foi indignada com ele, foi, como é que fala? Revoltada, desculpa. Eu fiquei revoltada. Porque não com o fato dele ter falecido e só isso, sabe? Porque depois eu tive que lidar eu sendo a mais velha, tive que lidar com muitas coisas, então eu não tive aquele tempo de luto. Então eu me revoltei assim, não foi assim com ele, foi com as situações que eu tive que enfrentar depois daquilo ali. Então eu me revoltei um pouco. E é importante a gente falar porque essa minha revolta com ele durou muitos anos. Muitos e muitos anos, porque fiquei assim, né? Eu não gostava de falar, assim, eu passei por várias fases, já até conversei com as minhas irmãs sobre isso. Passei pela fase que eu tinha vergonha, todo mundo que me olhava, eu pensava assim, sabe, o que aconteceu comigo, tá me olhando por causa disso. E passei por uma fase que eu só falava disso, era como se isso daí fosse uma coisa que estava me fazendo a minha vida girar. Então, eu só falava sobre isso, tipo, qualquer coisa que me perguntavam na minha família, eu falava, tipo, a pessoa devia ficar assim, que doida. Mas eu falava que meu pai tinha morrido e tal, e tipo, aí a pessoa perguntava por quê, e eu, soltava. Então, eu passei por várias fases, assim, várias. E a minha revolta com ele, ela só acabou não, né? Foi um tratamento, assim, muito grande. Depois que eu tive filho, o Gael nasceu, e que eu tive uma depressão pós-parto. Então, eu senti na pele o que é você não pensar em ninguém, você não está pensando em você. Você não está pensando em nada, você está no modo sobrevivência, né? Você está no modo, você está no farol vermelho, você está sobrevivendo, você não está vivendo. Então, no meu pós-parto, do meu primeiro filho, há 11 anos atrás, no puerpério, eu tive sim uma depressão, e foi aí que eu comecei a entender o meu pai, assim, entender o que ele tinha passado, porque até então eu era revoltada, assim, no sentido que eu não gostava, é, eu não gostava de falar dele, assim, no sentido das meninas ficavam, meu pai, assim, eu passei por muito tempo sem gostar de falar, sabe? Mas viver isso na pele me fez entender um pouco mais do que tinha acontecido com ele, né? E saber que
existe muita coisa para se fazer, mas a pessoa tem que se conectar e tem que aceitar a sua vulnerabilidade. Eu também tinha muita dificuldade de me botar em situações de vulnerabilidade, de abraçar ela e falar assim, a gente tá aqui. Eu acho que é uma coisa de Eu familiar. sou vulnerável e tá tudo bem. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? E de descobrir que ser vulnerável também é uma coisa muito boa. Você ser vulnerável em certas situações te deixa mais... você é uma pessoa mais emotiva. Tipo, quando eu tô, igual eu tô aqui postando, né, conversando com vocês, hoje, se eu quiser chorar aqui, eu vou começar a chorar e vou começar a rir também e tal. Antes não. Começava até o ombro sacudir, porque, tipo assim, o choro queria vir e eu não queria me entregar ainda. Então, assim, você abraçar a vulnerabilidade e pedir ajuda é muito importante. No meu caso, muito mais fácil, né? Porque sou mulher, né? Consegui pedir ajuda para o meu marido, com os contatos que eu tinha, consegui ter atendimento médico de qualidade e assim, fazer terapia, saber que eu precisava de fazer Que é um terapia, que era uma coisa que eu privilégio, tinha que né? fazer há muitos anos e que no transcorrer assim das coisas a gente vai deixando para lá. Então, comecei minha terapia e beijinho para as minhas terapeutas. vou falar a lista aqui, ó. Aquela que Glícia, faz assim, ó. Que me ajudam desde então. Verônica, terapia de casais, e aí vai. A lista vai embora. Mas é muito importante a gente saber que tem muita coisa a se fazer, né? Tem muita coisa a se fazer para você se ajudar e para você ajudar mesmo alguém que estiver do seu lado precisando disso. E que é tudo muito mais profundo e muito mais complexo do que se imagina. Então, eu consegui ver isso e de certa forma, deixar ir, perdoar meu pai e deixar ir, entendeu? Deixar ele no lugarzinho dele, na minha vida, na parte boa, e ter as vivências que eu tive com ele que foram ruins, mas tirar algo bom disso daí para mim, que me ajuda a ser a pessoa que eu sou hoje. É igual a Franciele falou, hoje eu seria outra pessoa completamente diferente se eu não tivesse tido essa vivência. E não digo isso pro lado bom, não. Pro lado ruim mesmo. Então, assim, me edificou e me engrandeceu como pessoa, como médica e como filha também. Então, eu acho, e como mãe, né? Pra gente saber criar os filhos da gente escutando, ensinando para eles que eles podem ser vulneráveis, que eles podem sim pedir ajuda, que tudo bem não saber de tudo, que tudo bem, né? Tudo bem, isso deu errado, você se desesperar, mas tudo vai se ajeitar ao tempo. Ensinar os filhos a terem paciência, a dar valor, né, ao tempo e saber esperar, saber e até aproximar um pouco os nossos filhos nós somos cristãs, né? Eu sei que Gabi, a gente foi criada juntas, as minhas irmãs, né? Então, e saber que aliar uma criação onde você escuta, né, as crianças e com uma certa espiritualidade que nós cristãos tentamos nos conectar, né, com os ensinamentos de Cristo, do cristianismo. Então, acho muito importante aliar essas duas coisas para a gente criar adultos que eles saibam que as coisas às vezes são muito difíceis, mas que para tudo há saída nessa vida, né? Para tudo há saída. Eu acho que não, independentemente da religião, né? Você se apegar à sua fé, ao que te move, ao ser ali, né? Que você se conecte, você se sinta bem. Então,
é se apegar à sua religião, seja qual ela for, e isso é muito importante, te dá forças para seguir, te dá esperança também, né? Não, eu não tô bem agora, mas depois as coisas vão melhorar, eu tô crendo nisso, e segue a vida, assim. Então, a religião, a crença, seja ela qual for, realmente, para passar por isso, é muito importante. E aí, a gente linka também o que a Fer falou ao autoconhecimento, né? Porque um trauma desse, porque eu digo como um trauma, porque é uma forma muito trágica, né? Quando você já perde um familiar tão próximo como um pai, e dessa maneira, então é muito mais, você tem que lidar com esse trauma, assim, né? Se conhecer, se conectar com a dor. Exato. Porque foi o que nós fizemos, né? Para você se curar, não tem outra forma. A gente tem que se conectar com a dor para a gente poder se curar. E é por isso que a gente está falando aqui hoje, porque eu também tive uma fase que eu não conseguia falar do assunto, me sentia super mal, muito mal, vi uma energia, nossa, pesadíssima, não conseguia falar do assunto, ou chorava muito quando tocava no assunto. Então, também tive algumas fases diferentes da Fernanda, cada um tem a sua, né? Exato. Da Franciele também. É individual isso. É muito individual. Cada um em relação ao tempo, tempo. Quando eu vou viver isso, o que eu estou vivendo. A gente precisa respeitar. Respeitar, exatamente. E não tem um prazo. Quanto tempo? Exato. Né? Então, demorei também muito tempo aí para lidar com essa dor, para poder conseguir falar do assunto e sem acessar aquele lugar, aquela dor profunda, porque teve uma fase que eu tive uma dor profunda, eu tinha sonhos muito reais com ele. E interessante que o meu último sonho, assim, dessa fase de dor, foi eu realmente me despedindo dele. Porque eu não passei pelo processo de estar no velório que elas passaram, assim, né? O meu processo foi diferente, porque eu não tive vivências que elas tiveram de você passar pelo processo, né? o ritual ali de você, ok, a pessoa se foi, tem o velório, tem o enterro. E você se lembra do último contato que você teve? Lembro, o último contato, eu lembro. A Fernanda e meu pai me ligaram, eu tava numa festa, o fuso horário é diferente. E eu tava numa festa, e aí eu vi que era ligação deles, eu saí da festa e fui atender o telefone para falar com eles. E aí eu perguntei, e aí meu pai que me ligou, e ele, e aí, tudo bem e tal? Onde você tá? Eu não sei onde eu falei que eu tava, meu pai era muito ciumento, muito bravo. Eu acho que eu falei qualquer outra coisa, eu não sei se eu falei festa. Claro que não, quer que eu te responda? Aí, sei lá, falei whatever, qualquer coisa. Aí, tô aqui e tal. E aí ele falou, a gente tá aqui assistindo o jogo de vôlei feminino do Brasil. Tava jogando com outro time lá, Brasil e não sei o outro. E aí ele, tá eu, a Fernanda, a gente tá aqui assistindo o jogo. Assim, eu escutando ele falando, você não imagina, ele tava animado na ligação, fazendo graça, e ele era muito engraçado. Ele era muito engraçado, né? Fazia graça, enfim, rindo. E no outro dia, isso foi no domingo, no outro dia eu tive a notícia. Eles me ligaram, a gente conversou, a gente riu, falei com a Fernanda também no telefone. Eu acho que é bom falar isso. Meu pai era uma pessoa muito bem-humorada. Muito. Muito engraçado, cheio das piadas. Inclusive, que a gente fala de depressão. Você acha? Eu acho... pode ser. Porque eu Muito. Onde quer que ele chegasse, ele fazia graça. Uma pessoa super bem-humorada, né? Isso é um fator que dificulta às vezes, a identificação. Tem muita essa fala, nossa, mas eu estive com ela, sabe, um dia antes, ou estava no trabalho. E a pessoa, a verdade é essa, a pessoa pode estar com plena ideação, assim, com um plano estruturado, e a gente não sabe. Sim. Ela tá vivendo, assim, né, normalmente, em sociedade. Dificulta, né, Gabi? Exato. E às vezes, quando
a pessoa já está decidida e ela teme, inclusive, que alguém atrapalhe o plano. Pode ser que ela tente disfarçar esse comportamento, assim, sabe? Para tentar transparecer que tá tudo bem e para que nada saia diferente daquilo que ela tenha planejado. Entendi. Interessante. Nossa, assim, porque eu conversei com ele, super animado, fazendo graças, rindo, e aí no outro dia eu tive a notícia. Então, assim, às vezes a pessoa tá ali sofrendo, passando por aquela tristeza, não quer transparecer para ninguém atrapalhar ou para ninguém perceber também, exato, né? Exato. Não sei, talvez também uma forma de poupar o outro. Exato. A gente tenta acessar a mente, né, da pessoa, exato, mas é muito difícil, é muito exato, complexo. Eu acho que a gente mirou no podcast e acertou na consulta A3. Terapia. Né? Mas olha só, tem isso, assim, eu acho que todos esses questionamentos do tipo, o que será que estava passando na cabeça da pessoa, sabe? Será que na hora ele lembrou da gente? Não sei, são perguntas que a gente nunca vai conseguir responder. Mas dos sobreviventes das tentativas, o que a gente percebe é que existe um estreitamento da consciência. Então, é muito do que a Fernanda falou quando ela vivenciou assim, a experiência de depressão pós-parto. Não se consegue pensar em mais nada. Não. É tanto sofrimento que eu não consigo ver para além daquela dor. Sabe? E não é uma escolha isso. Porque não tem como eu julgar essa pessoa e falar como ele não tinha capacidade de pensar pelo adoecimento. Por definição, depressão, independente de ser depressão uni ou bipolar, ela distorce muito o pensamento, sabe? Então, tem uns que acreditam que até vai ser melhor para minha família. Eu sou um peso, sabe? Eles vão ficar bem melhor se eu for. Ou então, a dor é tão grande que, não sei, Singapura ficou perto, sabe? Ou não era um problema nessa hora. Eu nem pensava nisso, não, né? Assim. Que a gente tá falando de pós-parto e linkando, né, a depressão do meu pai, esse sentimento que às vezes pode ser muito parecido, né? Que eu tive um pós-parto recente e eu não tinha linkado essas duas coisas, que eu passei por uma atmosfera, assim, bem nebulosa, que as pessoas vieram me resgatar, né? Mas, inclusive, minhas irmãs e a Gabi. Mas, engraçado que eu não tinha linkado essas duas realidades, né? Essas duas situações. E você vê que são vivências diferentes. E eu acho que quando a gente sai desse episódio, assim, e a gente olha pra trás, a gente fala, realmente, eu não tava bem. E aí, enquanto eu não estava bem, eu penso, eu sinto, eu ajo de forma diferente, mesmo sendo a mesma pessoa, o mesmo cérebro, sabe? Então, as decisões que eu tomo estando adoecida, elas são decisões que são muito enviesadas pela forma como eu tô percebendo o mundo. Sim. E aí, pensa, assim, acho que no caso dele, uma dimensão muito maior. Por isso que eu falo que o primeiro contato assim, de suicídio foi com o pai de vocês. Eu era nova também, a gente é da mesma idade. E eu lembro, nossa, mas ele não pensou nas meninas? Acho que foi a minha dor. E como se fosse um sinal de fraqueza também, assim, ou de egoísmo. Hoje eu penso que é muita dor. Muita. Eu fico com dó dele. Nessa trajetória de entender tudo e ter vários sentimentos diferentes, né, no decorrer desses anos. E foi exatamente no final, hoje, eu sinto uma empatia, falar, meu Deus, que dor é essa que ele estava sentindo para chegar nesse ponto, assim, de não pensar em nada. Ele estava com uma dor muito forte. Ele não via solução para os problemas, né? Assim, ele não via solução. A única solução estava no fundo do poço. Ele se enxergava o que eu imagino. A pessoa está ali no fundo do poço e ela não vê nenhuma alternativa, com tantas possibilidades que o mundo tem, né? Com tanta coisa. Estreitamento, assim, não existe plano B, assim, só tem essa opção. Exato. E aí a desesperança é um fator de risco muito grande, porque é isso, sabe, eu não vejo saída. E aí na hora de um desespero, homens costumam ser mais impulsivos, têm acesso a esses métodos mais letais, e aí eles não falham na tentativa, né?
Exatamente. Que foi o que aconteceu, né? Então, e a gente poder... E que bom que a gente está aqui hoje podendo, né, falar desse assunto, falar abertamente, para a gente poder... Quanto é importante a sua profissão, né? E eu falo que é importante na medida que tem mortalidade associada, porque é a mesma coisa das doenças cardiovasculares, sabe? Existe todo um movimento para a prevenção de infarto. Então, as pessoas têm que fazer atividade física, têm que comer melhor, têm que tratar a pressão, porque senão elas vão morrer. Na depressão, do mesmo jeito. Elas podem adoecer, ninguém está imune a isso. Pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Não existe nenhum fator de proteção que deixe a pessoa imune àquilo. E se a gente não tratar, leva à morte. É verdade. E, assim, Gabi, o que você, como profissional, né, psiquiatra, diz, assim, para pessoas que têm um familiar que... uma pessoa está super depressiva, um familiar que esteja depressivo, e essa pessoa esteja resistente a pedir ajuda, assim, como que as pessoas ao redor podem conduzir, podem ajudar essa pessoa? Sim. Às vezes isso é muito frustrante, assim, para um familiar, porque eu não sei nem como ajudar, assim, sabe? Então, a pessoa não me dá espaço nem para ajudar. Daí eu preciso entender que, às vezes, a recusa de buscar alguma ajuda profissional tá, inclusive, dentro dos sintomas, que é da desesperança. A pessoa pensa, não vai adiantar. Não vai adiantar. O que eu vou fazer lá, sabe? Eu não tô querendo sair da cama para escovar o dente, eu vou ter que sair de casa para ir no médico, gastar dinheiro, sabe? Tem todas essas barreiras. E aí, eu acho que essa escuta, assim, essa sensibilidade para perceber que eu tô com você, e eu não posso simplesmente assistir você adoecendo sem fazer nada. E eu quero te ajudar, você não precisa acreditar, mas vamos, assim, sabe? E aí, às vezes, coisas simples como eu vou marcar consulta, eu vou com você, vamos falar com alguém, sem julgamento. Eu acho que, porque às vezes, a fala da Fernanda, né, que disse, que você vai fazer com a Fabiana, pai? Ela tá lá. Eu acho que é o desespero da hora, assim. É a mesma coisa quando a gente vê alguém chorando e a gente fala pra pessoa, não chora não, sabe? É muito mais pra aliviar a nossa angústia de não sei o que fazer com o choro do outro do que ajudar essa pessoa. Uhum. Então, escutar sem julgar e falar, eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar, eu acredito que você tá doente e pode ter outras alternativas pra isso. Uhum. É importante. Mas também não tem essa receita de bolo. Não tem. Teve um estudo que eles pesquisaram quais as frases que poderiam ajudar essas pessoas ou ter um impacto, assim, nesse comportamento. E aí, algumas frases que são comuns olha para sua família, você não pensa em como é que eles vão ficar, ou então, em relação à religião, assim, sabe? E você não tem Deus. E para algumas pessoas essas frases chegavam como proteção e para outras chegavam como fator de risco. É do tipo, então você tem uma família tão maravilhosa aí que eu não mereço mesmo viver, sabe? Entendi. E aí olha como é complexo isso. Total. Então não se cobre também por ter a solução. Eu costumo brincar com os familiares que chegam muito angustiados. Eu falo, se você não atrapalhar, você já tá me ajudando. Sabe? Então não precisa falar muita coisa, mas tá aqui, sabe? Talvez a presença, né? Exato. Só importante. Exato. Porque a gente realmente não sabe o que dizer. Exato. Né? Uma curiosidade minha, Fê, você que já tá com os filhos mais velhos, que já tem linguagem, assim, né? Não que o seu não tenha linguagem, mas é outra linguagem. Como é que você fala sobre isso, ou quando eles perguntam sobre o avô? Não foi uma coisa que eu sempre meio que fugia dessa pergunta, assim, sabe? Eu dava um jeitinho. O Gael tem 11 anos, né? O Romeu tem 2, então ainda não chegou nessa fase.
Mas eu fugia. Então, Gael sabia que meu pai tinha falecido, sabia que tinha falecido muito jovem, com 49 anos, e ele sabe comparar, porque o avô dele, né, o pai do meu esposo, tem 83, 84. Então, ele sabe o tanto que meu pai era uma pessoa jovem, assim, comparada com o avô dele, né? Então, eu meio que fugia, assim, da pergunta, eu dava um jeitinho quando ele era mais novo. Mas aí, depois, orientado, isso tem muito pouco tempo, eu falava assim que ele tinha ficado doente e tinha falecido. E engraçado que ele nunca me perguntava mais qual doença. Ele não perguntava. Mas orientada por um neuropsicólogo e um neuropsiquiatra que eu já, né, já tive contato e tal. Eles me orientaram a contar mesmo para ele. Foi muito engraçado, porque o medo do pai e da mãe é que o filho ache que um dia aquilo é uma opção para ele. Por isso que a gente fica tentando, assim, esperar o máximo de tempo para ele, né? Ele crescer, ele ter um próprio entendimento das coisas, a orientar o máximo desse filho até ele ter essa informação. Mas a preocupação dele na hora foi comigo. Ele ficou, eu preocupada com ele e ele preocupado comigo, no sentido assim, mãe, você nunca. Ele falou, mãe, você nunca vai fazer uma coisa dessa, né? E a minha preocupação era o contrário com ele. Então é muito engraçado que as preocupações, assim, elas se chocam, né? Mas hoje ele sabe e ele, né, ele lidou bem com a situação, assim, chorou, nem conheceu meu pai, mas chorou e me perguntou como é que eu me senti, eu expliquei, assim, de certa forma, como eu me senti na época, e hoje a gente conversa sobre isso abertamente, assim. Então, hoje a gente fala muito tranquilamente, ele e eu falamos sobre isso, mas no primeiro momento foi essa coisa, ele preocupado comigo e eu preocupado com ele. Sim, sim. Não, e olha como, assim, a repercussão disso anos depois. Eu fico pensando assim pra vocês também, num relacionamento novo, do tipo, ai meu Deus, vai chegar a hora que a pessoa vai me perguntar sobre o meu pai. É um tópico sensível. Você fica com medo o que o pretendente vai achar e o que a família do pretendente vai achar. Olha só, tudo por conta, acho que do estigma, né, associado e aí desse estigma se estender para além da pessoa que estava adoecida, mas para a família. Para a família. É um preconceito, né? É um preconceito, é um tabu. Exato. Né? Exato. Então, quando eu vou abordar esse assunto com um namorado novo, eu espero o timing. Sim. um timing melhor para falar do assunto. Então, espero o momento que a pessoa já me conheceu um pouquinho, sim, mas é logo no início, né? Porque imagina, seu pai, exato, né? Então, mas é um pouco sempre delicado, que alguém me pergunta, seu pai morreu de quê? Eu sempre falo pra pessoa, olha... Acho que eu preocupado com a pessoa, né? Porque as pessoas ficam muito sem graça. A pessoa espera um acidente, uma doença, assim, física, né? Aí eu sempre falo, olha, você quer mesmo saber? A pessoa fala, quero. Falei, então não vai ficar sem graça, porque já tem muitos anos e tudo mais, que normalmente a pessoa sempre fala, meu Deus, me perdoa. Ela fica mais constrangida. Se arrepende de ter feito a pergunta. Do que se fosse qualquer outra coisa. É o que eu imagino, sabe? Então, porque já aconteceram algumas vezes de contar, e a pessoa falou, nossa, desculpa tocar nesse assunto, tipo... Então, como se fosse alguma outra coisa, sem ser doença, não sei. Sim. Ou então, do tipo, vamos ignorar que isso aconteceu, né? Isso, eu te fiz essa pergunta. Exato. Tipo assim, então, hoje em dia, você fala, olha, não fica constrangida, tá? Eu lido com essa situação já há muitos anos. Pra mim, é normal já falar sobre esse assunto.
Então, mas meu pai suicidou e tudo mais. Aí a pessoa, tá, não sei o quê. Mesmo assim, a pessoa fica constrangida. Sim. Mas eu acho que se falasse, teve um problema cardíaco, morreu de acidente. Eu já menti, viu? Na época que eu não tinha... na época que eu não tinha, né? Assim, eu ainda estava nesse processo, né? De autoconhecimento, de aceitação, de tudo isso. Eu já menti que tinha sido acidente de carro e tal. Hoje em dia, não. É óbvio que eu não vou sair falando, né? Mas se me perguntarem... Então, hoje eu falo, não, mas fica tranquila, eu sou super bem resolvida quanto a isso, tá tudo certo. Ele se suicidou, meu pai se suicidou e tá tudo bem. Sim. Porque as pessoas ficam super constrangidas e com vergonha, sabe? Com vergonha de ter feito a pergunta. De tocar nesse assunto. De tocar nesse assunto. E aí, só voltando, eu falei que eu espero o timing pra falar pro futuro, pro pretendente, pro namorado, pra pessoa e pra família, né? Porque acaba que depois a família vai ficar sabendo. Não por causa de mim, mas porque eu sei que tem muito preconceito ainda, né? Então, assim, por conta disso, mas em relação a mim é super tranquilo. Hoje eu falo do assunto e eu não tenho problema algum, né? A gente fala em casa também com a minha mãe e tal, porque minha mãe também passou um período sem aliás, qualquer coisa a gente pensa, a gente fala uma pra outra, você tá precisando da Gabi? Você tá precisando da doutora Gabriela. Manda uma bomba pra mim. Mas eu acho que é isso, iniciativas como essa aqui de falar é justamente pra quebrar esse tabu, assim, porque eu acho que não tem jeito, se não for falando sobre, mudar esse cenário. E aí, quando você falou, Fê, que vocês falaram pro Gael, ele tinha uma doença, eu falei, olha, eu acho que foi a melhor saída, porque realmente era isso. Meu pai adoeceu, ele teve uma doença mental, e essa doença levou ele à morte, assim, sabe? Exato. Mas é difícil. E eu já me peguei, assim, às vezes... Acho que isso é bem coisa de quem trabalha na área. Olhando pro Constantino, meu filho, e falando assim, será que um dia esse menino vai pensar em suicídio? Sabe? Será que um dia ele vai adoecer? Porque é como se ele pudesse ter qualquer outra doença, mas eu não queria que ele tivesse essa, porque a gente sabe do sofrimento imposto. E aí eu penso, não, foco. Então eu vou tentar trabalhar fatores de proteção, que é isso, assim. Porque tem alguns fatores que a gente pode intervir. Por exemplo, violência. E aí quando a gente fala em violência na infância, não é tipo... só violência física, abuso sexual, mas é violência psicológica mesmo, assim, negligência emocional. Então, eu quero ser presente, eu quero oferecer para ele essa questão do contato com a espiritualidade, que é um fator de proteção, porque é até aí que eu tenho controle. O resto, eu não tenho mais. Assim, eu não posso ficar sofrendo por isso, e se eu sofrer, eu deixo de fazer aquilo que eu posso, de fato, aonde eu posso, de fato, intervir. Mas uma outra coisa que eu acho que é legal e que eu vejo como um pilar, assim, dessas 3 mulheres, é a quarta que não tá aqui, que é a mãe de vocês, né? Pelo menos, assim, de fora, eu a vejo como uma pessoa muito sábia, assim, que segurou as pontas, né? Segurou. Claro que não livre de sofrimento. Sim. Mas vocês ficaram preocupadas com ela também, assim? Muito. Imagino. Segurou as pontas porque... além de lidar com o luto, o meu pai deixou muita coisa, né, para ser resolvida. Ficaram muitos problemas, né? E a minha mãe passando, né, por todo esse processo, tendo que lidar com todos esses problemas, resolver a vida, organizar. A Franciele na escola, a Fernanda na faculdade de medicina. Porque eu acho que o fato da minha mãe, ela tem que lidar com ela, com os sentimentos dela. E com as nossas realidades diferentes, das realidades da filha, né? De cada uma. Uma na faculdade, a outra muito nova, a outra fora do Brasil, enfim. Exato. Então, eu acho que ela foi muito forte. Muito forte. E também a gente teve um apoio emocional da nossa família por parte da minha mãe, sabe? E do meu tio, que é irmão da minha mãe, meu tio Adailton, assim, muito grande. Então, até hoje, assim, o suporte é muito, muito imenso. Então, acho que só por causa realmente da família
que nós estamos aqui hoje falando. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, e por conta, né, da nossa família materna, que nos ajudou, assim, em todos os momentos, e que a gente chegou tão longe onde a gente está hoje, sabe? Assim, nós estamos conquistando os nossos sonhos, sabe? A gente está conquistando cada vez mais, então, na vida, e graças, com certeza, a minha mãe, claro, e a nossa família. Sim. E eu tenho certeza que o pai de vocês estaria muito orgulhoso de vê-las, viu? Obrigada. Ver quem vocês se tornaram, a família que vocês estão criando. Legal. Muito obrigada. E eu acho que é muito também isso, assim, não é superar, mas é o que vocês fizeram disso. Com isso, que a né? Fran falou, assim, sabe? Porque acho que a gente tem duas possibilidades, ou eu vou ladeira abaixo, ou eu vou me tornar uma pessoa melhor e alcançar outras pessoas através dessa minha evolução, e eu acho que vocês têm conseguido isso. E a ideia realmente da gente falar do assunto é trazer, né, essa situação, trazer a nossa vivência, a nossa experiência de vida, e trazer para as pessoas, e porque eu tenho certeza que nesse momento tem muitas famílias passando, né, por esse mesmo, lidando com a mesma situação, pessoas, entes, parentes aí, com depressão, né, com pensamentos suicidas. Então, para a gente trazer e tentar falar mais do assunto, né, conscientizar mais as pessoas, para que se torne cada vez menos um tabu, né? Então, Mana, mais algum ponto? Não, acho que é isso mesmo. Acho que se torna um pouco obrigação nossa, né? Compartilhar uma vivência que é nossa, a nossa história, que se ajudar uma pessoa, né, a falar assim, não tem saída, vai, né? Não vai passar assim, mas tem saída, tem eu tratamento, vou conseguir melhorar, né? eu vou conseguir superar. Se ajudar uma, já tá valendo. Porque através dessa uma também a gente poupa várias outras. Sim, poupa, atrás de uma vem uma família, né? Nós três aqui somos três mulheres, cada uma construindo a sua família, e os nossos filhos são reflexo de toda a vivência e criação que a gente teve, e isso reflete diretamente na criação dessas novas pessoas, desses adultos, né, que eles serão um dia, e é muito importante para a gente compartilhar isso com eles. Eu acho que é isso mesmo, é importante a gente contar a nossa história, que é nossa, é a nossa experiência, né? E se a gente puder ajudar uma pessoa que seja a se sentir melhor, ou ver que tem saída, que há como superar, né? Que há como evoluir, mesmo passando por uma situação muito difícil, já está valendo, sabe? A Gabi tinha dito que a gente não ajuda uma, né? Porque atrás de uma pessoa tem várias. E realmente, nós somos três mulheres, cada um construindo a sua família. E essa vivência, ela reflete diretamente na educação dos nossos filhos. E isso poderia ser de uma forma negativa, mas hoje, de uma forma muito positiva, a gente consegue melhorar, né? Ser um pouco mais sensível à dor do outro, a saber escutar, a saber se colocar no lugar do outro, para que a gente consiga ter os nossos filhos que um dia serão adultos, que sejam adultos que se sintam acolhidos desde a infância, para que eles consigam superar qualquer tipo de dificuldade da vida. Eu acho que a Fernanda foi meio que papel do homem, assim, talvez, do tipo, quando ela contou sobre eu tenho que assumir essas coisas, e meu pai deixou coisas pra mim que eu não escolhi ficar com elas, né? Sim. De problemas pra resolver. Na verdade, eu me senti mesmo, assim, no papel de homem, né?
tendo que assumir responsabilidades na época, muitas responsabilidades, por sinal, financeiras algumas, porque eu estava prestes a me formar, né? Então, dali para frente, depois que eu me formei, eu assumi algumas coisas financeiras e também de lidar com me reunir com familiares, com pessoas que eu nem conhecia às vezes, que resolver problemas. Então, mas eu me senti um pouco na época, eu estava no modo sobrevivência, né? É bom lembrar que a gente entra no modo sobrevivência também, sem ver, né? Na verdade, eu entrei no modo de guerra, entendeu? Entrei no modo sobrevivência guerra. Então, eu achava que eu poderia lidar com tudo aquilo, mas a verdade é que eu não pude. Eu não pude lidar com aquilo tudo. E eu só vi isso depois que o Gael nasceu, porque eu olhei para aquele ser e pensei: meu Deus, o meu pai faleceu e eu quase morri, sofri demais. Se acontece alguma coisa com esse ser aqui, eu estou ferrada. Aí eu morro mesmo. Então, foi nesse dia, eu me coloquei vulnerável, foi no medo de um dia aquele ser que eu amava muito mais que eu amava qualquer outra pessoa nesse mundo, se um dia eu perdesse ele. Foi aí que foi, assim, no meu puerpério, acho que foi aquilo que pegou, que me levou, assim, aquele pensamento, ele vinha e ia na minha mente, assim, o dia inteiro, meu Deus, e se acontece alguma coisa com ele? Se acontece alguma coisa com ele? Então, esse tipo de pensamento, essa vulnerabilidade que eu não tinha, nunca tinha experimentado uma vulnerabilidade dessa, era um ser que eu não tinha controle da vida dele, não tinha controle do cuidado ali, mas do desenrolar, do transcorrer. Eu sabia que as coisas elas podem sair do nosso controle. Então, isso me levou ao desespero. Foi nessa fase assim que eu vi que o quão vulnerável eu era e o tanto que eu precisava de ajuda. Porque a Fernanda se sentiu muito responsável, assim, para resolver as coisas depois, né, da ausência do meu pai, né, junto com a minha mãe. Então, eu acho que foi uma tarefa em dupla para resolver tudo da casa, em relação a mim também, que eu era muito nova, em relação a Fabiana também. Então, eu acho que ela pegou essa frente, né? Então, uma responsabilidade de uma menina muito nova também, que não era dela, que não escolheu ter essas irmãs, mas que ela pegou responsabilidade e que também fez de nós, né, hoje quem somos. Verdade. Ô, Fran, e apesar de muito nova, é claro que você percebia, assim, em algum momento teve essa sensação de que estão me poupando, ou e de se incomodar com isso, assim, no tipo... Sim, eu acho que teve momento, assim, que eu tentava até... Mas o que tá acontecendo? Não entendia muito bem, mas a explicação também não me vinha muito clara, entendeu? Então, porque fica a situação e você sente o sentimento da circunstância, mas não é nada muito claro. Ninguém fala, olha, tá doente, né? Enfim, é uma doença assim, assim, assada, até porque ninguém tinha toda essa clareza, né? Não se falava como fala hoje, que ainda assim, hoje é difícil, mas eu lembro do sentimento e de tentar achar uma clareza e não ter. É isso. É bom dizer que assim a gente sempre vai achar, né, que como se estivessem escondendo alguma coisa da gente e, né, eu já tinha um outro pensamento, eu gostaria que escondessem algumas coisas de mim. Nossa, por que não Por me que me pouparam contaram? disso? Exato. Mas na verdade, eu fui poupada de muita coisa, assim, eles me pouparam do que deu para ser poupada. Mas eu tinha esse outro pensamento. Então, assim,
A gente, numa situação dessa, a gente nunca está satisfeita. Se te contam demais, você fica incomodada. Eu, por exemplo, fiquei muito. Se te contam de menos, você também se sente deixada de lado. Então, é uma coisa que é difícil, que a família não sabe como lidar num momento desse, né? Então, é a gente aceitar que todo mundo fez o seu melhor, naquele momento ali, naquela situação que estava passando, e que graças a Deus isso hoje a gente consegue falar sobre isso e tirar alguma coisa mesmo engrandecedora de tudo que aconteceu, de tudo que a gente passou. Obrigada, Gabi!